Sejam bem-vindos ao Advogado do Diabo, a Justiça e os Números. Eu sou a Diana Ramos, diretora do Jornal Negócios, e o Advogado do Diabo é o Luís Miguel Henrique. Olá, Miguel, bem-vindo a este Diana, novo viva. programa no novo ano. Obrigado. Esta semana olhamos para a fiscalidade e regressamos a um convidado que já esteve connosco também neste Advogado do Diabo. Carlos Tavares, bem-vindo, é ex-ministro da Economia, economista e coordenador do Observatório de Políticas Económicas e Financeiras da SEDES. Escreveu muito recentemente, juntamente com o antigo Presidente da República e antigo Primeiro-Ministro Cavaco Silva, um artigo de opinião pedindo uma reforma fiscal urgente. Carlos Tavares, de novo bem-vindo, obrigada por ter aceitado o nosso desafio de estar aqui connosco. Em primeiro lugar, como é que surge aquele artigo de opinião e porquê escrevê-lo agora? Surge na sequência da constatação do desvirtuamento a que foi sujeita a reforma fiscal de 89, que ano a ano, nestes últimos 35 anos, não esqueçamos que fizemos no ano passado, ou completaram-se os 35 anos da reforma fiscal de 89, e esse também é um marco que o artigo começa por assinalar, e ano a ano essa reforma foi objeto de desvirtuamentos sucessivos, com alterações pontuais introduzidas orçamento e orçamento, que não é a sede própria de fazer alterações estruturais nos impostos. Surge também na sequência dos apelos que a própria SEDES tem vindo a fazer. Em abril do ano passado, eu e o professor Carlos Alves publicámos, em nome da SEDES, um documento que se chama Por uma Verdadeira Reforma Fiscal. E depois o último orçamento também não foi especialmente animador relativamente a este caminho que eu tenho vindo a referir, e por isso penso que essa foi a causa próxima até da oportunidade de publicar este artigo, porque mais uma vez assistimos a uma multiplicidade de propostas que não deviam ser feitas através do orçamento, mas foram mais de 200 as propostas de natureza fiscal que surgiram, e verificou-se que outras propostas que poderiam ser mais estruturantes e mais relevantes para a economia não avançaram e não são suscetíveis. Aparentemente está-se a tornar muito difícil que avancem no atual quadro parlamentar. Miguel, foi importante Carlos Tavares e Cavaco Silva terem escrito este artigo neste momento? Então, deixa-me dividir a tua pergunta em duas partes, nas pessoas e no tempo. Sim, e digo isto sem qualquer problema em relação, nem necessidade de passar a algum tipo de elogio. Os menos de advogado do diabo e mais... Isto, por exemplo, que seja para o professor Cavaco Silva, seja o Dr. Carlos Tavares, são pessoas intelectualmente honestas e sinceras, que são respeitadas e que, nomeadamente, tudo aquilo que normalmente têm para oferecer à sociedade civil, pelo menos aqueles que estão de boa fé em relação a tudo isto, ainda que estejam às vezes até em polos opostos, têm obrigatoriamente que ouvir e que se sentir. Portanto, isto do ponto de vista das pessoas que tiveram e do timing. Em relação ao timing, já é até um bocadinho pego por tarde. A única coisa que eu poderia dizer ao Dr. Carlos Tavares aqui, ao professor Cavaco Silva, é dizer assim: porquê que só agora? Porque realmente, ainda que tenha aqui um bocadinho o facto dos 35 anos, há alguns anos esta parte, que isso é mais do que necessário. Mas portanto, o líder era tanto na altura do orçamento, alguém iria ouvir? Mas o problema não se coloca desde agosto, ou de setembro, ou de outubro. Isto é algo que, de alguns anos esta parte, é algo que realmente o país tem que olhar. Só que, de algum tempo a esta parte, nós continuamos a olhar para o retalho, para tentar para o retoque e não para aquilo que é a forma em absoluto, e para o edifício todo em si. Deixa-me só também fazer aqui um bocadinho a salvaguarda de que não sou fiscalista, não sou economista, mas a minha perspectiva e o meu contributo neste programa em relação a estes temas tem muito a ver com a proximidade que eu tenho em relação a duas áreas, uma às PMEs e às dificuldades que os pequenos e médios empresários veem. Eu não faço contencioso de barra há muitos e muitos anos, há mais de quase 20 anos, mas faço aquilo que chama-se advocacia de negócios e trabalho muito fora de Portugal. Trabalhei mais de década e meia, particularmente no Médio Oriente, em África e na América do Sul. E sei exatamente a dificuldade que é em conseguir ou tentar explicar, nomeadamente, só para dizer isto, que a brasileiros que têm alguns dos sistemas tributários mais complicados e mais difíceis e mais intrincados, e quando nós os conseguimos traduzir para aqui, o problema não é a complexidade, no caso deles é a carga, e a carga é maior ainda do que é no Brasil, o que é difícil de explicar e de cativar. Ora, um país onde há falta de capital e nós o precisamos,
nada disto ajuda. Portanto, neste momento, em relação ao meu contributo, e para ficar claro, não tem a ver com nada académico, tem a ver muito com o sentido prático e pragmático de quem há 15 anos anda a trabalhar com estas dificuldades. Carlos Tavares, já aqui falou desta grande reforma fiscal de janeiro de 89, dos 35 anos que assinalam essa marca desse documento estruturante. O que é que ela trouxe de diferente e porquê é que foi tão importante na altura? Foi uma reforma muito profunda. O que se fez na altura, de facto, foi transformar radicalmente o sistema fiscal que havia, onde 7 impostos, que como no artigo começamos por dizer, foram substituídos por 2, pelo IRS e pelo IRC, que ainda hoje subsistem, embora o IRS de hoje e o IRC de hoje têm muito pouco a ver com aqueles que foram criados. Subsistem, mas com muitas emendas, trocas, artigos complementares e fruto de uma prática que não os dois códigos têm sido altamente mudados. Na altura foram os 2 códigos mais o Estatuto dos Benefícios Fiscais, que era um documento que simbolizava a permanência e a estabilidade que deviam ter estes benefícios fiscais, que, como na altura se dizia, logo no preâmbulo do decreto-lei, os benefícios fiscais devem ser situações excepcionais, criadas por razões bem explicadas, bem fundamentadas, e só devem ser alterados também quando houver razões para isso. O que se passou, e não devem ser alterados através das leis anuais do orçamento. A lei anual do orçamento, a sua função principal é a previsão das receitas, as despesas, algumas medidas de estabilização que seja necessário adotar pontualmente, mas não alterações estruturais dos impostos. Mas foi esta estabilidade que a reforma deu em 89 que desapareceu por completo? Desapareceu por completo, aliás. O artigo dá alguns exemplos, quer em matéria do IRS, quer do IRC, das alterações, algumas das quais imprevisíveis. No caso do IRC, aquilo que se passou, por exemplo, com a derrama estadual e com a própria taxa do IRC, é algo que não nos deixa bem aos olhos de qualquer observador internacional. Por exemplo, a derrama estadual foi criada como taxa única em 2010, com uma sobretaxa de 2,5% sobre os rendimentos acima de 1,5 milhão de euros, salvo erro. E depois podemos falar disso melhor. Mas houve um compromisso escrito num diploma legal de eliminação da derrama até 2018. Aquilo que se passou não só permaneceu, como foi agravado em 2018. Também no mesmo documento se prometia que a taxa de IRC em 2016, salvo em 2018, estaria entre 16% e 19%. Vimos como foi para aprovar 10 anos depois baixar um ponto percentual. Já lá vamos. Deixa-me ir aqui ao Miguel ainda sobre a questão da reforma de 89, porque na altura houve um conjunto de pessoas de reconhecida competência que numa comissão presidida por Paulo Pita e Cunha a apresentar propostas para que esta reforma fosse feita. Faltam pessoas agora para olhar para este tema e apresentar propostas sólidas, ou falta vontade política para aqui ir a esta questão? A SEDES, por exemplo, já fez o seu trabalho e já deu o seu contributo. Eu acho que pessoas, personalidades, cabeças e conhecimento não faltam em Portugal. Eu não acredito que hoje sejamos pior servidos. Então falta vontade política? Falta 2 coisas, se calhar. Uma, hoje em dia a oferta do teu pensamento e do teu trabalho à causa pública é algo que normalmente vem com um custo muito forte, porque tendencialmente é-se rapidamente atacado por ter-te uma posição, e por muito que se queiras oferecer, às vezes as pessoas não entendem isso e muito facilmente deturbam. Mesmo assim, como o Dr. Carlos Tavares, como o professor Cavaco Silva e como com certeza absoluta que haverá muitas outras pessoas que terão a capacidade e o conhecimento e a vontade para poderem participar naquilo que eu entendo que é talvez até se calhar o segundo passo depois deste que tenha a ser de arrancar, que é realmente criar uma comissão essa que vai ter obrigatoriamente 2 objetivos, e até partindo um bocadinho que estamos a conversar em off antes deste programa que começar, é muito importante 2 coisas, é começar a afastar o disparate e afastar o populismo em relação ao conjunto, tentar colocar a tónica certa naquilo que importa do ponto de vista técnico, do ponto de vista político, do ponto de vista social, do ponto de vista económico, da visão que quer para o país, e segundo, até se calhar com um bocadinho aqui com o contributo do ponto de vista mediático, é necessário colocar isto de forma permanente na agenda mediática para que algo que neste momento é apenas ainda visto como algo supérfluo, secundário ou não prioritário, passa a ter essa importância. Mas, Miguel, não há também alguma resistência a tirar, por exemplo, estas matérias da discussão parlamentar?
Mas elas aí estão... Porque ela acaba por ser normalmente arrastada sempre para os orçamentos do Estado. E se vamos chegar a um ponto em que vamos ter que conversar obrigatoriamente do ambiente político que hoje o país e a nação vivem, que talvez não é, e que não é talvez, não tenho dúvidas nenhumas que não é de todo o ambiente mais propício para tal, e até se olharmos para as personagens que hoje em dia lideram, nomeadamente algumas das bancadas parlamentares, pior ainda, não me recordo, eu nasci em 69, tenho vagas ideias daquilo que foi a Assembleia Constituinte de 75, ainda me lembro assim de alguns programas de televisão, ainda era criança, mas via Álvaro Cunhal, Mário Soares, lembro de personagens que eram difíceis e com uma personalidade, mas que em algum momento conseguia-se perceber que pelo menos dialogavam de forma relativamente construtiva e se respeitavam. Hoje em dia eu tenho dúvidas que alguns dos líderes parlamentares se respeitem, isto é, que se cumprimentem nos corredores, e isso é terrível. Isso é terrível quando tu pensas que este é o nosso Parlamento, essa é a nossa amostra de deputados. Portanto, pensar que esse é o quadro político onde diz tudo que se vai debater é o desafio, mas vai ter que ser feito de uma forma ou de outra. Já agora, Diana, a criação de uma comissão de reforma fiscal que deve ter um cunho marcadamente técnico e que deve apreciar os impostos e o seu impacto, não só nos próprios impostos, mas na economia, não significa retirar esta discussão do Fórum Parlamentar. Os impostos acabam por ter de ser sempre aprovados pela Assembleia da República. A questão é que as mudanças são politizadas, por isso é que eu estou a perguntar. Não, a questão é que a discussão no Fórum Parlamentar tornou-se muito ideológica. Sim. Eu penso que esta não é... Também tem alguma componente ideológica, mas é, antes de mais, uma discussão muito técnica da filosofia dos impostos, da natureza dos impostos e do seu impacto sobre a economia. Hoje temos muitas circunstâncias no IRC e no IRS que são contraditórias com os objetivos da política económica, com os objetivos do crescimento e da produtividade. As reformas fiscais anteriores, e há duas grandes reformas fiscais desde os anos 60, uma no fim dos anos 60, foi resultado de uma comissão de reforma fiscal liderada pelo professor Teixeira Ribeiro e que teve uma metodologia semelhante. Claro que depois começou a ser desvirtuada logo a seguir. Aliás, o professor Teixeira Ribeiro, poucos anos depois da reforma ter sido aprovada, escreveu um artigo que se chamava A Contra-Reforma Fiscal. Mas depois a própria reforma de 89, como nós recordamos no artigo, resultou de uma comissão para a reforma fiscal liderada pelo professor Pita Cunha, que tinha sido nomeada pelo governo anterior ao que acabou por propor a reforma fiscal. E, portanto, acho que chegamos, mas as reformas fiscais estão aparentemente com um ciclo de cerca de 30 anos. Penso que chegamos ao momento... Ao limite. Deixe-me só aqui fazer-lhe também uma pergunta, porque eu achei curiosa esta expressão do professor Xavier de Bastos, ele que foi conhecido também como o pai do IVA português, também, na altura foi relevante a introdução deste imposto e a forma como ele foi configurado, que dizia há uns tempos numa entrevista ao Expresso que a fiscalidade precisa de radicais moderados. Também partilha desta visão. Ele tem muita graça na forma como aborda os impostos e como têm sido adulterados também. E ele sabe do que fala, porque viveu também, embora na parte mais específica do IVA, que foi outra grande alteração na altura, outra grande alteração estrutural. Eu entendo a expressão aí do radical no sentido de que o sistema precisa de uma mudança muito profunda. Não vai lá com pequenos ajustamentos, com remendos. Precisa, de facto, de uma revisão profunda. Eu, a propósito, ia aqui fazer... Mas com moderação naquilo que é as decisões que são tomadas, é isso? Ou na ponderação que se faz desta... Tem que ser alterações ponderadas, não é? No sentido de que os impostos têm efeitos que para além digamos, do nível da circunstância dos cidadãos e das empresas, mas têm efeitos sobre a economia como um todo. E esses efeitos devem ser muito bem ponderados, razão pela qual nós dizemos que esta reforma, a SEDES no documento diz que esta Comissão da Reforma Fiscal deve incluir juristas, economistas, técnicos tributários, técnicos de sistemas de informação, porque hoje muita da administração fiscal passa também pelos sistemas de informação. Portanto, uma equipa multidisciplinar que possa ponderar bem aquilo o que devem ser as alterações dos impostos para que elas produzam todos os efeitos que são desejados. E depois há uma questão que eu gostava de assinalar, que é a própria filosofia da fixação dos impostos e daqui do nível dos impostos. Normalmente, e agora
caiu-se, e aqui o nosso advogado-diabo quase caiu nessa tentação no artigo que escreveu esta semana, porque entende-se que não se podem propor alterações que impliquem reduções de receita fiscal ou reduções da carga fiscal. E eu não concordo com isso. Eu acho que a filosofia não pode ser... o que tem sido feito é o seguinte: a despesa pública vai crescendo, vai-se dizendo o que é que é preciso gastar, e depois vai-se ver quanto é que é preciso arrecadar de impostos para pagar... Tem que ser o contrário, tem que se diminuir a despesa e baixar para compensar a despesa. Eu acho que se a partir do que deve ser um nível razoável e aceitável de carga fiscal, ou de esforço fiscal, se quiserem. Implica necessariamente, para baixar a receita, reduzir também o lado da despesa. Por isso é que ao lado da reforma fiscal terão de aparecer outras, como nós também assinalamos no artigo, que é, designadamente, a reforma da administração pública. Porque tem que estar ligado um ao outro, é isso? Tem que estar ligados, porque eu acredito que é possível ter uma administração pública mais eficiente e com menos despesa. Agora, isso é outra reforma profunda que tem de ser feita. Espero aqui ao Miguel para ele responder, e depois pergunto-lhe também se este governo tem margem para criar esta tal comissão para a reforma fiscal. Eu acho que esta é a visão, e por isso a questão da tentação de cair, do erro de poder ter caído naquela tentação no artigo que escrevi a semana passada, tem muito a ver com a ânsia em de ver algo feito nesta área da reforma fiscal. E o problema é e isso eu percebo o que o Dr. Carlos Tavares está a dizer, mas correndo o risco de querer fazer tudo bem, e o bom é inimigo do ótimo, se já não há ambiente político para a reforma fiscal, querer fazer a reforma fiscal e a reforma da administração pública no atual contexto político e social, eu acho sinceramente quase impossível. E então poderemos andar eventualmente a tentar fazer o ótimo e não conseguimos pelo menos o bom. Não sei se não tenho capacidade para ajuizar até que ponto é que uma está automaticamente dependente da outra, mas aceito por verdade absoluta e como dogma aquilo que o Dr. Carlos Tavares está a dizer. Em relação à comissão, começar a criar esta comissão e começar o trabalho. E essa é a parte. A comissão é possível. A comissão é possível e até poderia ser um sinal muito claro daquilo que o governo de Luís Montenegro não nos conseguiu entregar no segundo semestre do ano passado, face às expectativas que teve ainda em campanha, e ainda que se possa defender, porque teve que negociar o orçamento que teve que deixar cair um conjunto de questões, mas pelo menos o sinalizar a comissão dá um sinal claro ao que quer e ao que vai. Mas também está muito preocupado com autárquicas, presidenciais, o próprio orçamento do próximo ano, que toda a gente acha que não vai passar. Deixa-me dar a leitura política e de comunicação. A parte boa da comissão é que o governo não tem que trabalhar assim tanto. Okay? É a parte boa e pelo contrário, quanto menos trabalhar nesta fase, se calhar tanto melhor. Mas é uma prioridade quando tudo isto está dá um sinal, da navalha da vida deste eu não governo. consigo ler um sinal menos em momento algum daqui, porque primeiro é uma comissão. O governo não tem a obrigatoriedade, não vai sinalizar o que é que tem que ser dito, o que é que tem que ser escrito, o que é que tem que ser pensado, o que é que vai sair de lá, não tem. Apenas tem que ter. É prioritário, com tantas coisas políticas. Eu acho que, nomeadamente, até em relação àquilo que está em falta, face ao seu eleitorado e face àquilo que de alguma forma prometeu entregar, pode ser um trunfo. É um trunfo. E eu não vejo isso como um sinal menos do ponto de vista político em momento algum. Eu posso só acrescentar aqui em relação ao que o Dr. Luís Miguel disse, concordo, o seguinte: há alterações que podem ser feitas que melhoram os impostos, simplificam os impostos e não fazem perder receita. O caso do IRC é um caso exemplar. Se reduzir drasticamente os benefícios fiscais em IRC, que são nós temos 121... Mas isso teve enorme resistência também na Assembleia da República. Eu só vi o PCP tocar nesse tema, por exemplo. Temos 121 benefícios fiscais. Tínhamos em 2019, quando um grupo de trabalho uma comissão fez um estudo sobre os benefícios fiscais, tínhamos 121 benefícios. Hoje, infelizmente, já devemos ter mais. A perda de receita fiscal, a despesa fiscal que isso implica, permitiria, segundo as minhas contas, reduzir a taxa de IRC em 3 pontos percentuais e meio, sem perda de receita fiscal. É claro que me dirá, não é possível provavelmente eliminar todos os benefícios, mas eu penso que é possível eliminar uma boa quantidade deles com outro ganho, é que simplifica muito a administração do imposto. As empresas hoje têm que preencher um modelo de IRC
que entre a primeira linha, que é aquela que declara o lucro contabilístico da empresa, o contabilista, e chega ao lucro, para chegar ao lucro tributável tem que preencher 106 linhas. Uma boa parte delas por causa desse emaranhado de benefícios fiscais que foram criados, muitos deles sem justificação evidente, sem racionalidade, que só fazem perder a receita e não têm nenhum efeito económico relevante. Deixa-me aqui também pegar numa questão, porque no seu artigo defendia que a coerência do sistema fiscal português foi sendo destruída, como também já enfatizou aqui durante este programa. Que consequências é que vê que isso tem causado na economia e na vida real das pessoas? Agora estava a dar este exemplo, por exemplo, das 106 linhas para quem tem que entregar a declaração de IRC. Isso é um custo que é um custo de administração, é um custo para as pessoas e para as empresas, e que beneficia, sobretudo, neste caso das empresas, as grandes empresas que têm a possibilidade de ter consultores e que as ajudam a aproveitarem integralmente os benefícios fiscais. Podem fazer planeamento fiscal. No sentido Exatamente. De tentar ao máximo... Muitas pequenas e médias empresas não aproveitam sequer porque não têm até meios técnicos para isso. E, portanto, quando se pensa que reduzir os benefícios fiscais é prejudicar as pequenas e médias empresas, não é necessariamente assim. Agora, o que essa quebra da coerência do sistema implicou foi duas coisas. Primeiro, uma carga fiscal excessiva. Nós fizemos as contas no documento ACEDES sobre o esforço fiscal. Nós temos o esforço fiscal em relação ao rendimento que temos mais alto da União Europeia. Temos taxas de IRC conjuntamente com a contribuição de IRS, conjuntamente com as contribuições para a Segurança Social, levam uma boa parte do rendimento. Eu acho graça quando se fazem estas discussões sobre as remunerações dos dirigentes da administração pública, muitas vezes, e outros, e das empresas, as pessoas esquecem-se que quase metade desse rendimento é absorvido pelas contribuições para a Segurança Social e pelo IRS. Depois temos também no IRS um número de escalões que foi agravando a progressividade do imposto, e temos uma boa parte das pessoas fora do sistema de tributação das pessoas e das empresas. 40% dos agregados familiares que têm rendimentos e 40% das empresas que declaram rendimentos não pagam nem IRS nem IRC. Isto não é necessariamente justo, porque muitas das pessoas que ficam fora da tributação, às vezes nem sequer significa que tenham rendimentos baixos, significa que ou conseguem não declarar todos os rendimentos, ou as empresas conseguem aproveitar de tal maneira os benefícios fiscais que ficam fora da tributação. E isso é outro princípio que nós defendemos na SEDES, a universalidade da tributação, que deve ser adotado. Quando as pessoas não podem pagar, aí devem entrar as políticas sociais, não é a política fiscal. A política fiscal tem sido usada para substituir as políticas de apoio social e isso não deve ser feito. No caso finalmente, essa incoerência, no caso do IRC agravou-se porque penaliza, por exemplo, o crescimento das empresas. Quando nós temos um IRC progressivo, quanto mais uma empresa crescer, quanto maior for a sua rentabilidade, mais paga de taxa de IRC. Miguel, Carlos Tavares e Cavaco Silva escreviam também naquele artigo que a tributação das empresas assentava hoje num sistema de grande complexidade que ignora a realidade económica dos tempos modernos. Também tem esta visão? Um pouco. Hoje os sistemas têm que... A economia hoje em dia é rápida, é flexível, tem que ser simples. É tudo o que o sistema fiscal não é? Então, isso que eu ia dizer. Portanto, eu acho que não posso me pôr na cabeça dos autores, mas quando li essa parte, esse parágrafo, e agora estás a fazer a pergunta, é a relação que eu imagino que seja feita. Mas, é a antítese. Assim, agora, mas temos aqui um dos autores que poderá eventualmente esclarecer-nos se a interpretação que tive, pelo menos, está correta ou não. Mas a sensação que nós temos é essa, isto é, tudo aqui. E há uma coisa que tem a ver com a questão da estabilidade, e voltamos novamente à estabilidade. Hoje em dia é impossível em relação porque o capital move-se, não é? O capital não vê fronteiras, o capital não tem um conjunto que há décadas ou há séculos atrás era uma coisa mais firme, parada. Hoje em dia não é. Não perceber esses desafios e não perceber exatamente o mundo em que hoje estamos é não perceber como é que estamos a perder oportunidades. Deixe-me ir aqui à questão. Nós estamos a gravar antes do Governo ter anunciado um pacote de 30 medidas para a simplificação fiscal, que é muito do que temos estado aqui a falar. Ainda não conhecemos com detalhe todas as medidas, mas o negócio já adiantou também aqui algumas destas matérias.
nomeadamente a simplificação dos reembolsos de IVA e de regras de faturação, alterações, por exemplo, para os recibos verdes que deixam de ter retenções obrigatórias abaixo de 25 euros, também algumas alterações fiscais no que toca às operações imobiliárias e de dedutibilidade do IVA, assim é que é. Ainda sem conhecer este programa com mais detalhe, Carlos Tavares, acha que este programa é um passo neste caminho que se procura ou ainda é muito pouco, sim? Não, tudo o que contribuir para simplificar a vida dos cidadãos e das empresas será positivo, mas estamos a falar de coisas diferentes e é muito difícil no atual sistema, que é complexo e que gera complexidade, conseguir essa a simplificação. É evidente, admito que haja coisas que podem ser mais simples. Foi o mais fácil que o Governo conseguiu para evitar a contestação? É o passo, é a forma mais simples de fazer isto sem... Não é de fazer isto, contexto. Atenção, é uma forma de melhorar, certamente, a administração dos impostos, isso é sempre positivo. Agora, aquilo que estamos a falar é uma coisa diferente. Eu não resisto... Mas não é de fundo, não é? A fazer aqui uma citação que peço licença para ler e depois até faço um desafio aos dois para identificarem quem é que disse isto. Vamos a isso. Que aqui está. Diz, o nosso sistema fiscal, o nosso sistema de tributação do rendimento mostra-se manifestamente desajustado da situação económica e social do país, tendo evoluído de forma desordenada, com características como a complexidade excessiva, a desigualdade de tratamento de contribuintes com níveis comparáveis de rendimento, o estreitamento das bases de tributação, o agravamento crescente das taxas nominais, com efeitos de desencorajamento do esforço de poupança e da aplicação ao trabalho e de incentivo à evasão, a instabilidade e a falta de coerência interna do regime das diferentes categorias fiscais, a deficiente articulação entre umas e outras. Eu queria dizer Pedro Nuno Santos, foi ele? Doutor, este agora é um quiz aqui inédito. Não estaria... a lógica não me diria isso, a intuição diz-me exatamente a mesma coisa. Não, este é o preâmbulo do Decreto-Lei 442-A/88, que foi o que aprovou a reforma fiscal. Ou seja, 35 anos depois, nós temos aqui um conjunto, um diagnóstico... Voltamos ao ponto de partida. Que é praticamente igual, ou poderia ser dito hoje. Voltamos ao mesmo. Exatamente. Muito bem. Miguel, estas medidas que são agora anunciadas, vão ser anunciadas, como é que olha para elas? Tu tens pensamento estratégico, são simbólicas. Ação operacional. Quando estamos a falar de uma reforma fiscal, é pensamento estratégico. Quer dizer, temos que pensar estrategicamente o que é que queremos em relação à questão. Todas essas medidas são pequenas ações operacionais que visam minimizar, colmatar, tentar, de alguma forma, limitar algumas questões. São situações distintas daquelas que estamos a falar, nomeadamente do ponto de vista do plano. Estou a dizer, e a resposta mais simples que tenho para te dar é isto. Uma coisa é ter pensamento estratégico, outra coisa é ter uma ação operacional. E são 10 ou 20 ou 15 ou 30 ações operacionais que não têm uma visão estratégica, não está incrementada dentro do nós já vamos muito alargados no nosso tempo do programa. Eu deixava aqui uma última questão para ambos, e começava pelo Miguel, para depois o Carlos Tavares poder fechar também este programa. Portugal é o país da dor de cabeça fiscal? Dos países que eu conheço e trabalho, Portugal é o país onde as pessoas mais sentem a carga fiscal. O Brasil é claramente, eu não consigo, ao final de 20 anos a trabalhar, eu continuo a achar que aquilo mais entroncado e mais complicado. Mas mesmo no Brasil, eu não sinto um peso tão grande aos empresários e às pessoas singulares com uma carga tão grande como aqui se sente. E isso não é nada bom. Carlos Tavares, é uma dor de cabeça fiscal? Não, pelo facto, pela carga que eu considero excessiva, pela complexidade que também é excessiva. Não sei se já experimentaram ler o código do IRS. É uma dor de cabeça ler remissão para remissão e mais remissão. É uma dor de cabeça ler o atual código e o IRS, sobretudo comparado com o de 89, que era bastante mais simples. Eu acho que não há mais nenhum diploma legal em Portugal de nenhuma outra área do direito que tenha a dificuldade que esse tem. Exatamente. Segundo, para além destas medidas de simplificação e de outras que possam ser aprovadas, há um aspecto muito importante que não falámos, e o Dr. Luís Miguel, que é advogado, deve sentir especialmente, que é a questão da justiça fiscal. Aquilo que se passa com os tribunais administrativos e fiscais e com os tempos e com a demora e com a forma de relacionamento com os cidadãos, aquela lógica do paga primeiro e reclama depois e depois demora... Que sabe que vai ganhar, mas espera 15 anos? Os tribunais têm prazos que vão de 2 a 4 anos para decidir algumas, e médios,
que há outros que são superiores certamente, torna de facto muito difícil a vida dos cidadãos que se sentem indefesos perante esta forma de administração da justiça fiscal. Vai escrever novo artigo se ouvir o Primeiro-Ministro dizer que esta simplificação é uma reforma fiscal? É uma reforma que está a fazer? Eu acho que o Primeiro-Ministro não vai dizer isso, porque de facto são coisas, estamos a falar de coisas de natureza diferente. A criação da Comissão da Reforma Fiscal, como o Dr. Luís Miguel disse, tem uma grande vantagem, que é suster este processo de degradação do sistema fiscal e de agravamento da incoerência, para que as pessoas parem para pensar e pensem disto tecnicamente. O que resulta desta conversa que mais me anima é que se ambos pensaram que estas palavras que eu citei há pouco poderiam ser ditas pelo líder do Partido Socialista, então eu acho que temos condições pela incongruência, não necessariamente pelo pensamento político. Temos condições para um acordo político sobre a reforma fiscal. Muito bem. E está assim feita a análise desta semana de Olhos Postos na Fiscalidade. Obrigada, Carlos Tavares, por ter aceitado este nosso desafio de estar aqui no Advogado do Diabo. Luís Miguel Henrique, obrigada também por mais esta análise. Assim que nos acompanha. Até breve.